que nós lemos, que fala da mesma boca procede bênçãos e maldições. E é uma verdade, né? Por mais que Tiago mesmo fala, e também Salomão, quando ele escreve aos provérbios, ele fala que aquela pessoa que muito fala, muito erra. Há um erro, assim, quanto mais você fala, há muito mais a facilidade de se você errar. E não só isso, mas Tiago ele vai um pouco mais à frente, mais, né, dentro dessa palavra, e ele fala que se tem um membro que nós não conseguimos controlar, é a língua. E eu acho interessante isso, porque se você consegue controlar a sua mão, o seu pé, a sua cabeça, né, mas a língua muitas vezes, principalmente, inclusive eu escrevi alguma coisa sobre, né, a graça de saber falar. Se você tiver a chance de entrar no meu Orkut, você vai ver, né, no meu profile que vai estar falando sobre as pessoas que falam. E a maioria das vezes, quando estamos, por exemplo, zangados, quando estamos muitas vezes aborrecidos, né, diz que esse é o momento que nós não devemos falar, que devemos ficar calados. E a coisa mais difícil quando você está nervoso, quando você está inquieto, ou quando você está realmente, quando alguém vem e faz alguma coisa contra você, e você tem a oportunidade de você se defender, muitas vezes é nessa hora que nós falamos e muitas vezes é nessa hora que muito erramos, né? Então, como, né, o Tiago fala isso, que da mesma boca procede bênção, mas da mesma boca também procede maldição. E isso não é só para pessoas que não são cristãs, não. Tiago estava falando aqui com a igreja do Senhor. Essa mensagem é para nós que somos cristãos. E eu estava observando, né, esta semana, né, inclusive parece que, tipo assim, falei, meu pai, isso é uma grande verdade. Porque quantas vezes, né, nós queremos, né, Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. É incrível, é como se isso tivesse semeado dentro da nossa, né, dentro do nosso espírito. A vontade é de fazer o bem, mas parece que a carne te impulsiona você para fazer o mal. É uma coisa muito, muito estranha. E eu queria falar também sobre o poder da palavra. Irmãos, como o Tiago fala, da mesma boca procede bênçãos, da mesma boca procede maldições. Eu queria falar para você que se você tiver a oportunidade de a cada dia abençoe aquela pessoa que não gosta de você, né? A Bíblia fala também que o homem e a mulher de Deus que teme ao Senhor, Deus faz com que ele tenha, né, paz com seus inimigos. Isso é uma verdade, né? Mas tudo provém, né, quando nós falamos. E talvez você esteja falando para mim, pastora, mas é muito fácil você falar isso. Abençoe as pessoas que te desejam mal. Mas não foi Jesus que falou dessa forma? Se te baterem na tua face, oferece o outro lado. Coisa difícil, coisa muito difícil. Mas a verdade é que quando oramos, quando bendizemos os nossos inimigos, ou bendizemos aquelas pessoas que não nos querem bem, sabe o que acontece? A bênção de Deus vem sobre as nossas vidas. E essa semana eu estava pensando em algo que aconteceu, né, comigo mesmo. E eu fiz um comentário com alguém, falei dessa forma: olha, fulano vai chegar na empresa e vai perguntar por alguém. E não era bom que essa pessoa perguntasse por essa pessoa, porque isso ia causar algo muito desconfortável na empresa. E eu me lembro que eu cheguei e eu falei com a minha amiga que trabalha lá comigo. Eu falei dessa forma: você já pensou se essa pessoa chegar hoje e me perguntar de alguém? Na hora, irmãos, que eu falei isso, primeiro, que não era suposto a pessoa vir mais aquele dia. Ele já tinha vindo um dia antes e era suposto ter ido embora. E eu estava comentando sobre isso na inocência e pensando assim: essa pessoa não
mais aqui, então não vai me perguntar dessa pessoa. O que eu menos esperei, eu devo ter falado isso, devia ser umas 15 para as 8. 8h05 me apareceu o senhor lá. A primeira coisa que ele fez foi falar bom dia para mim. Colocou as coisas dele lá, que ele ia ter reunião. Ele voltou e falou comigo, perguntou exatamente isso. Cadê fulana de tal? E eu expliquei para ele que a pessoa não estava mais lá. E aquele moço me olhou assim e falou mais alguma coisa, me deu uns telefones. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não devia de maneira nenhuma ter falado, como você quer valer que essa pessoa vai vir aqui e vai me pedir isso, vai me perguntar isso? Talvez eu deveria ter falado dessa forma, olha, essa pessoa nem vai aparecer aqui e não vai perguntar de ninguém, porque essa pergunta que ele fez pode muito bem acabar com a vida profissional dele, como pode acabar também com a vida profissional dessa outra pessoa. E essa semana eu fiquei olhando isso, e logo que ele me perguntou, eu respondi, tudo bem? E eu liguei para a minha amiga e falei para ela assim, você lembra que há 20 minutos atrás eu falei assim, olha, se essa pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou falar isso? Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, você sabia que ele está aqui? Ela falou, mas como? Ele não era para vir hoje mais. Eu falei, não, está aqui, me perguntou, a primeira coisa que ele me fez foi perguntar. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque no mundo espiritual, a Bíblia fala que por mais que os anjos estejam te guardando, né? A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, mas a Bíblia fala também que o devorador, que o inimigo das nossas almas, ele está rondando ao derredor para tragar. Ou seja, né, enquanto você não fala alguma coisa, muitas vezes o inimigo não tem condições de agir. Mas quando nós abrimos a nossa boca, seja para abençoar, ou seja para amaldiçoar, ou seja para fazer um comentário, ou inocentemente muitas vezes falamos, parece que o inimigo, ele pega no ar aquelas palavras, e aonde ele pode trazer aquela palavra, vai trazer uma confusão muito grande. Eu imagino só trazendo para você mais ou menos, que se eu tivesse levado avante o pedido daquele rapaz, com certeza 2 famílias estariam separadas hoje nos Estados Unidos. Você vê a intensidade da conversa. Mas eu comentei com a minha amiga, eu falei, sabe quem errou? Quem errou não foi ele. Quem errou foi eu. Eu não devia ter falado, se tal pessoa vier me perguntar, eu vou falar isso. Eu não devia, eu devia ter falado ao contrário. Se essa pessoa aparecer aqui, ela não vai me perguntar nada. Então eu queria trazer isso para vocês hoje. Que da mesma forma que não importa se é um pastor, se é uma pastora, não importa se é um membro, não importa se é um diácono, um evangelista, não importa se é um missionário, não importa se é o menor membro da igreja, se é o maior membro da igreja, não importa se é uma pessoa que tem, que é um líder de uma grande nação. A verdade é que esta palavra, quando o Tiago fala, ela fala bem que nós devemos vigiar. Igual eu falei para vocês, no Orkut, quando eu escrevi sobre falar, lá eu coloquei uma coisa, que como o Tiago fala, que da mesma boca procede bênçãos e maldições, eu coloquei dessa forma, da mesma boca profere vida e morte. Porque muitas vezes, irmãos, não há uma necessidade de você matar alguém, não se deve matar ninguém, mas muitas pessoas estão mortas por causa de uma palavra. Quantas vezes por causa de uma palavra mal falada, num mau tempo? Muitas vezes você está 100% com a razão, mas se você falar o que você pensa exatamente naquele momento, sabe o que vai acontecer? De vez de acertar o problema, vai criar um outro problema, por mais que você esteja certo. Então tem momentos que nós temos que ficar calados.
Nesta noite eu queria trazer isso para você vigiar. Como eu não vigiei essa semana e aconteceu isso. E depois eu tive que ficar me vigiando para não trazer, para não piorar a situação. Porque, como eu falei, além de 2 famílias poderiam estar separadas nos Estados Unidos, 2 pessoas poderiam perder totalmente todos os anos de profissionalismo dentro de uma empresa. Os irmãos sabem que hoje, para arrumar um emprego, não é fácil. E para arrumar um emprego ainda para a firma que trabalha para o governo, então piorou. Sabe? E eu acho, sabe, eu fiquei assim, pensativa demais, e eu busquei na palavra do Senhor, e o Senhor me tocou para falar sobre isso, que nós devemos vigiar. Por exemplo, Abraão. Muitas pessoas falam sobre, olha, mas se eu mentir para alcançar algo, eu estou mentindo por bem. Irmão, não existe mentir por bem. Mentir é mentir. E eu vou um pouquinho mais além. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus fala. Se você ler em Apocalipse 22, está escrito dessa forma: porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Ficarão de fora, está escrito assim, ó, ficarão de fora os adúlteros, os beberrãos, né? Os mentirosos. Está escrito isso lá. Mas muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas é uma mentirinha, não existe mentirinha nem mentirona. Eu queria nessa noite te dar, sabe, porque a mentira vem de você falar. Se você mentisse só com as suas mãos, não, mas você mente com a língua. E quando você menos vê, já foi, já aconteceu. E eu vi um exemplo bíblico aqui, de uma pessoa assim que a gente fala que era assim com Deus, ó. Abraão. Abraão, que Deus falou, meu amigo Abraão, né? Era uma pessoa que falava com Deus. Mas diz a Bíblia que por um momento de insegurança da parte de Abraão, diz a Bíblia que ele desce ao Egito com Sara, e Sara era muito linda. O que ele faz? Ele mente. Ele faz um acordo com Sara, ele não somente como faz Sara mentir. Ele faz um acordo e fala, olha, se alguém te perguntar, você é minha irmã, não é minha esposa. Porque se eu falar que nós somos casados, eles vão me matar, porque você é muito bonita. E não deu outra, irmãos. Aí está, talvez se Abraão tivesse falado dessa forma, olha, nós vamos realmente descer no Egito, à procura de comprar, né, para comprar alguma coisa, ou para ficar lá algum tempo. Mas se alguém perguntar, nós vamos só falar assim, olha, nós somos casados, nós somos, né, filhos do Senhor, e Deus é Deus dos deuses, e nada vai acontecer. Os irmãos estão entendendo que da forma que ele colocou, além dele colocar o pessimismo, olha, vai acontecer isso, se eu falar isso, né, vai acontecer. Levou ele a mentir. E não deu outra. É o que eu falei, parece, irmãos, que quando você fala, por isso nós temos que vigiar naquilo que falamos, porque enquanto você pensa, ah, mas eu falei isso e ninguém escutou, é o que eu falei, o inimigo da tua alma, ele está ao derredor, escutando e vendo tudo o que fazemos para ir diante de Deus nos acusar. Tem mais essa, como ele fez, né, com Josué. Diz a Bíblia que um dia, né, o inimigo das nossas almas, o Lúcifer, chega diante de Deus, né, e fala sobre Josué. E fala, mas você não pode falar nada sobre Josué, porque Josué matou muitas pessoas, derramou muito sangue, né, e nós vemos assim, olha o que Deus fala. Não, mas ele já pediu perdão e eu já perdoei. Eu já lancei no mar do esquecimento tudo isso. Então não me dá a entender, irmãos, que quando nós fazemos alguma coisa, muitas vezes, por mais que não queremos fazer, por mais que não queremos falar, por mais que não queremos atingir uma outra pessoa, ou trazer uma situação difícil para as nossas vidas, a verdade é que quando falamos, há um peso espiritual na nossa língua, nas nossas palavras. Parece que elas são pesadas e de acordo com a situação, parece que tanto Deus toma controle daquelas palavras como o inimigo
Diz a Bíblia que quando eles colocaram os pés no Egito, adivinha quem foi se engraçar com Sara? Simplesmente o faraó, o rei do Egito. Não foi uma pessoa qualquer. Sara poderia ter sido vista por um dos servos do rei. Sara poderia ter conversado com alguém, talvez que estava talvez uma posição muito mais fácil de Abraão, chegar para a pessoa e falar: olha, desculpa, mas ela é minha esposa. Mas não, logo o rei foi achar Sara bonita. E não só isso, já levou Sara para o harém dele, para fazer mulher dele. Olha que situação. Aí diz que Deus à noite, antes daquele rei manter uma relação sexual com Sara, a verdade é essa, diz que Deus dá um sonho para aquele rei e fala: não toque nessa mulher, porque ela é casada com o meu servo Abraão. Precisou Deus interferir para que não houvesse uma desgraça na vida de Sara. Mas eu fico pensando, será que Abraão não poderia ter se corrigido automaticamente, vigiado um pouquinho, falado: espera um pouquinho, eu sou filho do Deus Altíssimo, espera um pouquinho, Deus falou que ia cuidar de mim, Deus falou que Ele ia me dar tudo, que aonde eu chegasse eu ia ser bem aceito, eu ia progredir, então nada pode me atacar, nada disso vai alterar a minha vida com a minha esposa. Eles vão entender que ela é minha esposa. E deixa eu falar uma coisa, Abraão fez isso não só uma vez não, viu, irmão Antônio? Fez 2 vezes. Por 2 vezes, o homem que a gente fala que é amigo de Deus, o homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, duvidou em algum momento e deixou a dúvida, deixou que as palavras o fizessem tropeçar. E se não é Deus interferir, só a misericórdia de Deus para tirar Abraão de uma situação dessa. Por isso que eu estava falando, da mesma forma, quando Davi caiu, são coisas, irmãos, que quando ele caiu, olha que a Bíblia fala: e no tempos que os reis iam às guerras, estavam na frente do seu exército, diz que Davi decidiu ficar em casa e descansar. E diz que ele, quando esse descanso, o exército de Israel estava batalhando, ele colocou, o seu general na frente, mas ele foi descansar. Irmãos, eu fico falando para você, imagina que Davi, para ele descansar, ele tirou a sua armadura, porque ele estava dentro do palácio dele, não ia precisar ninguém lutar com ninguém. Eu imagino que ele tirou o seu escudo, eu imagino que ele pegou a sua lança e colocou no chão, eu imagino que ele pegou a sua espada e colocou em algum lugar, ele tirou o capacete da cabeça dele, ele talvez ficou confortável em casa com uma roupa mais leve. Vocês sabiam que quando Davi estava bem confortável com a situação, ele sai do quintal dele, que tinha talvez um rio, e ali as pessoas se banhavam, e diz que Betseba estava se banhando justamente no momento que Davi sai no bosque dele, no quintal dele. E diz que Davi pôs os olhos naquela mulher e não conseguia tirar os olhos. Outro dia alguém me perguntou, sobre pecar do olho, que às vezes não precisa você nem pecar, construir um pecado de verdade, mas só de você pensar ou de você olhar, você já errou. Aconteceu isso com Davi. Ele cobiçou aquela mulher no olhar. Ele não quis saber se aquela mulher era casada. Só para você ter uma ideia, Davi já tinha 2 esposas. Havia necessidade de procurar mais uma? Que eu saiba, não. Mas diz a Bíblia que ele foi caminhando. Cada vez mais, ele foi se afundando. Com as suas próprias palavras. Ele convida aquela mulher para que venha cear com ele. É o que eu falei. Aí vai a palavra, a boca. Convidou aquela mulher. Errou
ao convidar Betseba para vir com ele. E ali tudo aconteceu. E diz a Bíblia que Betseba engravida. E agora chega para Davi e fala: Davi, só que tem um problema, eu engravidei. Só que o meu esposo é um dos teus servos, um dos teus soldados que estão lá no exército. Aí vem mais a confusão. Como é que essa mulher poderia ter engravidado se o marido dela não está lá em casa? Olha que confusão. E a mulher fala: Davi, o que eu vou fazer? E eu imagino que naquele tempo as pessoas não pensavam em aborto. Se fosse hoje, talvez a pessoa ia falar: não, vou abortar, por mais errado que seja. Mas isso naquele tempo, Davi, olha como que foi. Primeiro, ele errou no olhar. Segundo, no falar. No terceiro, no agir com aquela mulher. Ficou oculto. Agora ele, mais uma vez, ele dá, através da sua fala, ele dá uma ordem para o seu general fazer o seguinte: pega Urias, que é o esposo de Betseba, e põe Urias na frente do exército, de frente com o inimigo. Irmãos, me dá a entender que Urias não era um soldado da frente. Talvez ele era um soldado de ficar atrás. Talvez ele era um soldado para combater, ajudar alguém a combater, mas ele não era ágil na espada. Porque diz a Bíblia que ele era um dos que estava atrás. Mas Davi agora manda chamar o homem. Primeiro chama o homem no palácio dele, dá uma festa para o homem, um jantar para o homem. Aí fala assim: agora eu vou colocar você, no exército. Só que diz que quando ele chama aquele homem para comer com ele no palácio, honrar aquele homem, de vez do homem voltar para, como que fala, ou voltar para o exército, ou voltar com a sua esposa na sua casa e dormir com ela, diz que aquele homem não arredou o pé do palácio. Ou seja, não tinha como a criança ceder. E aí Davi toma essa decisão: olha, pega Urias e põe na frente do exército, porque eu sei que ele vai morrer. Ele predestinou a morte de Urias. E foi exatamente isso que aconteceu. Urias foi morto em guerra. E agora Davi fala: o meu problema está resolvido. Os irmãos vejam que de uma coisa, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes é o que eu falo, a gente tem que vigiar. Se possível for, irmão, 110%, 200.000% todo dia. Porque igual eu falo, o inimigo das nossas almas, a vontade dele é acabar com você. A Bíblia fala em São João que o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu estava conversando com alguém e alguém falou: poxa, mas olha o que aconteceu com aquela pessoa. Aí eu falei: mas será que essa pessoa não brincou com o diabo? Porque muitas vezes as pessoas falam: não, eu vou fazer tal coisa, mas Deus vai me perdoar e vai dar tempo. Irmãos, tudo que fizermos vai ter uma consequência. A lei da semeadura não muda. Se você plantar uva, não vai nascer maçã, nem laranja, vai nascer uva. Como está as uvas lá na minha casa. Vou plantar um pé de uva, agora está uva que não acaba mais. Eu não vejo a hora que ela amadureça para mim, provar aquela uva. E dividir com os irmãos. Tem mais essa. Amém? Mas irmãos, por mais que eu já tenha plantado um pé de pêssego lá, junto da uva, a hora que a uva dá é uva, não é pêssego. A hora que o pé de pêssego dá vai ser pêssego. Mas hoje é uva. Mas muitas pessoas pensam dessa forma: não, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou fazer dessa forma e não vai acontecer nada. Não, Deus vai ter misericórdia de mim. Deus tem misericórdia, porém a consequência do que você faz é sua, porque Deus não te obrigou a você fazer isso. Por isso que a Bíblia fala que o homem tem um livre-arbítrio. E por isso que Tiago fala sobre a língua, que não tem como controlar, porque você tem um livre-arbítrio de falar. A Bíblia só nos dá um exemplo de uma pessoa que ficou mudo. Deus fez ele ficar mudo, porque ele desacreditou no milagre de Deus.
que é simplesmente, o esposo de Isabel, que pai de João Batista, que ele, quando o anjo chegou para ele e falou: olha, a tua esposa que é estéril vai ter um filho, e essa criança que vai fazer o caminho para o Messias. Ele falou: não, mas não é possível, minha esposa não vai, eu sou um homem velho, não vai. Então o Senhor falou para ele dessa forma: então tá bom, enquanto essa criança não nascer, você não vai falar. E ele ficou mudo 9 meses. Quando nasceu João Batista, que perguntaram qual vai ser o nome, quando ele foi falar o nome João Batista, ele voltou a falar. Mas essa é a única vez que eu vejo que Deus interfere assim de uma forma quando alguém falou alguma coisa. Na maioria das vezes nós vemos o homem e a mulher falar o que quer e vence a consequência depois. Por exemplo, como Sansão, com tanta mulher bonita em Israel, precisava ele ter descido nos filisteus para casar com alguém de lá? Se ele sabia que Deus tinha algo diferente na vida dele, precisava ele se misturar com um povo que não era hebreu? Se ele sabia que ele era ungido de Deus, ele não poderia comer nada que fosse podre. Imagina, você não poderia comer carne de porco, que dirá comida apodrecida. Mas o que Sansão faz? Ele mata o leão, aí passa-se uma semana, dá um enxame de mel em cima do leão morto, e ele vai lá e pega o favo de mel e come, e se contamina, porque ele foi ensinado que ele não poderia beber bebida forte, ou seja, ele não poderia beber o vinho, ele não poderia comer nada de imundície, e ele se contaminou. Aí depois, quando o Espírito de Deus sai da vida dele, aí ele fica dessa forma: mas Senhor, me ajuda. Irmãos, Deus ajudou Sansão, mas deixa eu te falar, quando cortaram o cabelo de Sansão, raparam a cabeça dele, não cortaram, raparam a cabeça dele. Eu imagino para o cabelo crescer no ombro novamente, porque o cabelo era o significado da força de Sansão. Demorou, eu acho que coisa de 1 ano. Agora você imagina em 1 ano, Sansão furava os olhos dele, Sansão ficava movendo a moinha dentro do templo de Dagon, sendo palhaço para os filisteus. Mas por quê? Porque um dia Sansão decidiu desobedecer a Deus, decidiu andar pelos seus próprios pés, decidiu falar o que ele queria, decidiu olhar o que ele queria e tocar o que ele queria. Nessa noite eu queria falar isso para você, para que eu e você tome cuidado com o que falamos. Tome cuidado, porque, como diz Tiago, da mesma boca procede maldições, procede as bênçãos do Senhor. Toda noite, quando nós vamos dormir, claro que eu tenho meu momento de oração com o Senhor, mas agora mais do que nunca, antes de eu dormir, eu sempre ponho a mão sobre a cabecinha da Kimberly, e ali eu abençoo, sabe, abençoo mesmo. E nessa noite eu queria falar isso para vocês: se tem uma coisa boa que nós podemos fazer com as nossas línguas, é abençoar alguém. Muitas vezes, quando eu acordo de madrugada, às vezes o William nem vê, eu entro no quarto dele, só põe a mão por cima da cabeça dele: Senhor, abençoa esta vida, abençoa o Léo. Entendeu? Nós devemos fazer isso. E até como eu falei com os nossos inimigos, você não vai ter condições de estender tua mão em direção a essa pessoa, mas na sua oração, fala: Senhor, se tem uma coisa boa que eu posso fazer, é abençoar aquela pessoa que por alguma forma não me entendeu. E de repente, Senhor, se distanciou de mim e não quer o meu bem. Porque tem pessoas que realmente não querem o nosso bem. Não é que você adquiriu inimigos, mas é que as circunstâncias da vida fez com que acontecesse isso. É o que eu falei muitas vezes: nós, na hora do nervoso, na hora que nós estamos irritados, e principalmente quando estamos certos, dá vontade de falar, e muitas vezes sem querer falamos.
Quando você vê, você já falou. Por mais que você esteja certo. E aquela palavra vai muitas vezes ao encontro do coração daquela pessoa. E gera uma inimizade. E gera um mal-estar. E muitas vezes nós perdemos os nossos melhores amigos. Porque não soubemos nos expressar na hora certa. Eu sei que é muito difícil, como Abraão fala, como Salomão fala, aquele que fala, tome cuidado para que não erre, porque quem muito fala, muito erra. E uma das melhores virtudes que existe pela Bíblia é saber ouvir. Eu acho e acrescento uma coisa, não só saber ouvir, mas é saber ficar calado, porque é tão difícil, irmãos. Quando você está certo e alguém vem e parece que vem e todo dia vem cutucando. E tem hora que dá vontade de chegar e falar a verdade para a pessoa. Mas muitas vezes se nós falarmos, vai criar uma intriga tão grande. Eu acho que uma das maiores virtudes, que também pode ser chamada como humildade, é você saber ficar calado quando você está certo, para evitar um mal-estar. Eu digo isso em muitos. Um certo tempo nós estávamos aconselhando alguns casais sobre casamento e alguém falou para mim dessa forma: mas eu não vou ficar calado porque eu estou certo. Daí eu fiz uma pergunta: ok, você está certo, mas se você falar, vai ajudar em alguma coisa? Você está no certo? Vai acalmar a situação? Vai por um ponto final nessa briga? Nessa sua discussão? Vai, tua esposa, teu esposo vai conseguir entender que você está certo se você falar isso? Aí a pessoa falou: não. Mas então o que você fala? Então espera um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Deixa essa palavra ficar na tua garganta, mesmo assim enroscando, com a vontade de falar. Espera passar a raiva. Espera passar, sabe, aqueles 5 minutos que dá vontade de a gente pegar um e falar a verdade. Espera. Porque eu tenho, irmãos, eu tenho certeza absoluta. Porque quando passa o momento da irritação, você, 10, meia hora, um dia depois, se você tiver que falar com aquela pessoa, eu tenho certeza absoluta, você vai pensar 2 vezes no que você vai falar. Você não vai falar aquilo que você tinha vontade. Você vai avaliar os fatos e vai fazer uma coisa diferente. E é muitas vezes que nessa hora você salva um casamento, você salva uma amizade, você salva um business. Sabe? Por isso que a minha palavra nessa noite é isso. Como eu, essa semana, não vigiei, eu não devia ter falado dessa forma, eu devia ter falado ao contrário, sabe, proferir coisas boas, sabe, profetizar coisas boas, não proferir, se alguém me perguntar eu vou falar isso, não, quem sou eu para falar? Mas que para mim foi um exemplo de vida nesta semana, e eu estou passando isso para você, que Deus possa nos orientar a forma de falar, e vigiar no nosso falar. Se você conseguir proferir profecias na vida das pessoas, será muito bom. Mas se você não conseguir, pelo menos peça orientação a Deus, para que quando você abrir a sua boca, venha trazer bênçãos, venha trazer vida, sejam palavras de vidas que saiam da sua boca, sejam palavras de promessas, sabe? Nada melhor do que a gente conversar com alguém, que a pessoa de uma forma ou de outra te traz e te abençoa na conversa. A forma de colocar uma conversa e a forma de passar para você, vinda te abençoando, é conselhos que são dados, que são uma bênção para as nossas vidas. Sabe, que Deus possa estar nos orientando, cada um de nós, para que assim possamos fazer, né? Não somente nesta noite, mas no nosso dia a dia. Vigiar como Tiago falou para vigiar. Vigiar como Salomão falou para vigiar. Porque fazendo assim, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. As pessoas que estão ao nosso redor serão abençoadas.
E nós assim vamos chegando, sabe? Eu tenho certeza que a consequência das nossas vidas serão boas. Eu convido a você nesse momento a se colocar de pé. E nessa noite eu queria fazer uma oração bem simples, para que Deus nos orientasse. Como falar, como responder, como agir. Para que Deus nos orientasse através do Espírito Santo dele, que é poderoso. Muitas vezes nós não sabemos falar. Como a Bíblia mesmo fala, muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos errado, por isso que não alcançamos a bênção de Deus. Mas se nós orarmos e pedir, Senhor, dirija o meu falar. Senhor, dirija as minhas palavras, que da minha boca proceda palavras de vida, Senhor. Igual eu falei no depoimento que eu coloquei no meu Orkut. Cuidado, que com a mesma boca que você pode abençoar alguém, você pode matar alguém. Matar com palavras. Não precisa pegar uma arma e atirar em ninguém, não. Com uma palavrinha só, você amaldiçoa essa pessoa, você simplesmente acaba com essa pessoa, você simplesmente, sabe, e não venha, pelo amor de Deus, com a desculpa, eu estava certo, por isso que eu falei. Eu falo e chego no final dessa ministração, dessa palavra, que eu jamais vou querer ser um juiz. Eu tenho certeza que um juiz, o peso da palavra dele é muito forte. Porque diante do juiz, mesmo que o júri deu intimado e fale se a pessoa no julgamento é culpado ou inocente, mas a palavra final é do juiz. A palavra final é ele que vai determinar se essa pessoa vai para a cadeia ou se vai em liberdade. Quantos anos essa pessoa vai pegar ou se vai pegar penalidade de morte. Eu sempre nas minhas orações eu peço ao Senhor de uma forma, Senhor, me ajude a não julgar ninguém. Porque a Bíblia fala que da mesma forma como julgamos, seremos julgados com a mesma medida. Com a mesma medida. E às vezes eu fico pensando, se os irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram o privilégio de conversar com algum juiz ou assistir a algum depoimento. Na maioria das vezes, um dia antes do juiz ter o dia final do julgamento, diz que o juiz, ele analisa todas as provas que serão colocadas, condenando ou não condenando aquela pessoa, incriminando ou não. Ele analisa porque ele tem que tomar uma decisão. É o que eu falei, está na mão dele. Ele pode simplesmente libertar a pessoa, como ele pode condenar à morte. E eu fico pensando, que responsabilidade. Mas nós temos também essa responsabilidade. Porque nós somos juízes das nossas vidas, queira ou não. Das nossas atitudes, nós somos juízes. Nós decidimos por nós mesmos. Não precisa ninguém decidir por nós. Então, você queira ou não, você é um juiz. E nessa noite eu quero trazer para mim. Eu não quero julgar ninguém. Mas se um dia eu tiver que julgar, me ajude, Senhor, a julgar certo. Porque da mesma medida que eu julgar, eu sei que eu serei julgada. Feche os seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça.